Por gentileza, irmãos, fiquemos todos em pé para a leitura da palavra de Deus. No livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo de número 5. Males presentes e tristes recordações. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. Eu quero pedir aos irmãos que leiam o versículo seguinte e assim até concluí-lo. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios para nos tratarem em vão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa terra encheu por causa da dor da fome. Forçaram as mulheres em Sião e as virgens nas cidades de Judá. Aos jovens obrigam a moer, e os moços tropeçam debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Teu monte de Sião está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Porque tu descerias contra nós, nosso Deus e Pai, Te damos graças por Tua palavra lida, porque ela é viva, ela é divina, ela é eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra, Senhor, até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Te pedimos, fala conosco nesta noite, pelos dons do Teu Espírito Santo, através do Teu poder que sobrepuja todo o entendimento. E confirma, Senhor, o culto desta noite. Contempla aqueles que estão no templo e os que estão em suas casas e participando pela internet. Sejam eles agraciados com a Tua bênção de paz e de proteção. Deus a quem servimos, damos-Te graças por tudo, em nome de Jesus.
Amém. Quero rogar as vossas orações em meu favor. A leitura que fizemos nesta noite é um clamor do povo de Deus por restauração. Há uma necessidade muito grande. E diante do exposto pela palavra, eu quero pedir o acompanhamento dos irmãos neste texto bíblico. Por gentileza, vamos abrir a Escritura Sagrada no texto que lemos. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. É um grito de socorro, pedindo a Deus: olha, Senhor, considera o que nos tem sucedido. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. É bem verdade que nos dias atuais é uma raridade se cozinhar com lenha, fogo a lenha. Encontramos mais isto no interior. Hoje o gás butano chegou até nós e a facilidade é bem maior. Mas naqueles dias o clamor do povo estava muito forte. Eles lembrando a Deus. Embora todos nós sabemos que Deus não esquece. Ele está sempre lembrado do que estamos sofrendo, passando, vivenciando. Mas aqui o povo faz um clamor veemente a Deus. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para a nossa vergonha, para o nosso opróbrio. Eu admito que por muito tempo nós passamos aqui pelo livro de Lamentações e não paramos para refletir esta mensagem do capítulo 5 de Lamentações. Mas hoje eu fui tocado e despertado para este texto bíblico e trazer a lembrança ao povo de Deus que nós precisamos refletir o que passou Israel,
A vida que estamos vivendo hoje é tão boa que até o preguiçoso ele vive bem em nosso país. Mas nós precisamos lembrar de que o Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. Que situação difícil. Nós estamos vivendo tão bem que já não consideramos o período de oração. Julgamos que não precisamos. Estamos fartos de tudo. A nossa despensa não falta alimento. E às vezes escolhemos a roupa que vamos vestir para vir ao templo, o sapato que vamos calçar, e assim sucessivamente. Mas eu quero lembrar aos irmãos, nós precisamos considerar o que o povo de Deus passou, o tempo de bonança que estamos vivendo, e que o Senhor não mudou, Ele é o mesmo, Ele está presente nesta noite aqui, e nós precisamos sentir a nossa situação diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, nós precisamos voltar a viver aqueles dias quando nós abraçamos a fé, que a Tua presença era tocante nos cultos, e que nós ouvíamos irmãs e irmãos falarem línguas estranhas ou línguas espirituais e outros interpretarem. Havia intérprete, mas isso fugiu do nosso meio. Salmos 74 e verso 9 nos diz: já não vemos os nossos sinais, já não há profetas, e ninguém sabe até quando vai durar esta situação. A escassez dos dons do Espírito Santo, a manifestação espiritual que era tocante na vida da igreja, e que se tinha medo de enfrentar o templo, dizendo: eu não sei, Deus pode falar. Eu preciso ter mais cuidado com a minha vida. Eu não sei se a profecia vai descobrir o que eu estou vivenciando, o que eu estou fazendo. Mas eu volto a dizer: Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um pedido de lembrança de Deus: lembra-te, Senhor,
Ele não esquece de nenhum de nós. Por mais desprezíveis que venhamos a nos sentir, Ele não esquece. Ele cuida de nós com um carinho todo especial. Não te deixarei, nem te desampararei. Quem sente esse cuidado de Deus em sua vida, por favor, libere o que você trouxe para o culto desta noite. Nós precisamos voltar a sentir a presença de Deus, a manifestação espiritual atuante em todos nós. Precisamos ver fogo no altar. E precisamos ver fogo no santuário. Olha, Senhor, considera, meu Deus, há dias que estamos vindo para o templo como quem vem para uma agremiação. Nós precisamos entender que aqui é terra santa. Queridos, nós precisamos ouvir línguas estranhas aqui pelos pastores. Porque o fogo sai do altar para o santuário. E os sinais estão fugindo, desaparecendo. Se lamenta, os irmãos daquela época já foram para a glória, mas o Senhor não mudou. Ele quer usar os outros instrumentos novamente. E a ordem de Deus para nós é esta: abre bem a tua boca e eu te encherei. O povo de Israel estava dizendo para Deus: lembra-te de nós. Considera, Senhor. Por gentileza, vamos ler Salmos 74 e o verso 9. Cadê o nosso leitor Samuel? Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Os sinais não estão mais em evidência. Aqueles irmãos e irmãs que eram usados por Deus já foram para a eternidade, mas o Senhor não mudou. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Ele quer usar você. Ele quer usar a nós.
ainda tem fogo no altar. Precisamos ver lágrimas. Precisamos ouvir brados de vitória. Gritos de clamor. Eu quero que os irmãos digam assim comigo: renova os nossos dias como dantes. Digam assim: renova, Senhor, as minhas forças. Renova, Senhor, a minha alegria. Renova, Senhor, a minha comunhão contigo. Renova, renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. O desejo ardente de buscar a tua presença. Eu lembro pela Bíblia que Abraão, nosso pai, na fé, passou um período crítico em sua vida. O silêncio. Porque é uma coisa que o crente não suporta, é o silêncio de Deus. Passar necessidade, nós suportamos. A falta de vestes, a falta de calçados, mas o silêncio de Deus, crente não suporta. Principalmente pentecostal, ele não suporta silêncio. E por um período longo, Abraão estava atravessando o silêncio de Deus. Mas num dia como este, Deus bradou para Abraão dizendo: eu sou El Shaddai. Eu sou El Shaddai. Eu sou El Shaddai. Abraão, eu sou para você, assim como um seio materno cheio de leite, eu sou para você. Eu renovo, eu revigoro as tuas forças. E para você eu quero dizer que nesta noite Deus renova as tuas forças. Recebe forças para cantar, para recitar, para evangelizar. Recebe forças para orar e buscar a presença de Deus. Recebe forças para te alegrar. Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não entra no seu quarto e chora? Vá liberando o que você trouxe para o culto. Culto só tem sabor com glórias, com aleluia, com amém.
e com os crentes mais ousados que ainda gritam: manda mais, papai. Eu espero que os nossos sinais, eles entrem em evidência nesta noite. Vamos remover a cinza. Vamos começar a remover a cinza. E nós vamos ver fogo, labareda, calor espiritual. Os nossos perseguidores estamos cansados e não temos descanso. As nações egípcias estendemos as mãos até aos assírios para nos fartar de pão, quando Tu és a nossa provisão, Tu és aquele que supre todas as nossas necessidades, Tu és o pão vivo que desceu do céu e que nos alimenta. Estamos sendo fartos de pão por estrangeiros. Nossos pais pecaram. Deixa-me dizer, há uma presença de Deus muito atuante nesta noite e nesta casa. Quem tem glórias, entregue as glórias de papai. Quem é batizado, batizada no Espírito Santo, expresse a sua gratidão em línguas espirituais. Magnifique a Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Servos dominam sobre nós, e não há ninguém que arranque das suas mãos, mas a mão grande de Deus vai se estender e vai arrancar, e vai tirar, e vai te colocar em um lugar de segurança. Cante!
com perigo de vida, trazemos o nosso pão. Hoje Deus vai quebrar o silêncio que compromete a tua alma. Hoje Deus vai te dar vitória. Recebe vitória da parte de Deus nesta noite. Tudo tem o seu tempo. E chega o tempo de Deus agir. Chega o tempo de Deus resolver. Chega o tempo de Deus dar um basta. E não esqueça, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não se prive da graça de Deus. Alguém quer engessar a igreja, mas não vai conseguir. A igreja tem liberdade de servir, de adorar e de glorificar. Lágrimas também é forma de oração. Hoje é noite de renovação espiritual. Hoje é noite de restauração. E escuta, Deus vai realizar uma coisa nova. Para te engrandecer. E assim diz o Senhor: eu vou fazer assim e assim.
Digamos todos assim: converte-nos, Senhor, a Ti. E nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Renova os nossos dias como dantes. Renova os nossos dias como dantes. Amanhã e quarta-feira, Escola Bíblica da Umadene em Campina Grande. Pastor Dari Ferreira nos espera para participarmos com ele das festividades da igreja ali em Campina Grande. O irmão presbítero José Carlos Nascimento, Congregação do Jardim Veneza, suplica a amada Igreja do Senhor